Senhor Deus que está nos céus, queremos nesse momento, ao começarmos as nossas reuniões hoje de manhã cedo, para continuar pedindo a presença do Seu Santo Espírito. Nós sentimos a presença dele durante todos esses dias e queremos ainda, de uma forma mais especial, nessas horas do sábado, que ele possa estar conosco aqui. Eu te peço que eu possa estar atrás da cruz, que as suas palavras possam ser ditas aqui. Eu te peço que seus anjos possam estar presentes nessa sala. Ao estudarmos as próximas mensagens, que possamos ver as conexões que tem com o tempo que vivemos. Te peço pelas pessoas também que talvez estejam vindo aqui hoje ainda para o sábado, que o Senhor possa guardá-los, que possam chegar também aqui. Perdoa os nossos pecados por Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Muito bom a gente poder estar aqui. Hoje de manhã cedo eu quero dar continuidade às nossas palestras. Ontem, a minha última palestra, nós estávamos estudando a história milerita. E na história milerita nós chegamos com respeito a Esdras 7:9. Nós temos alguns exemplos. E hoje eu queria trabalhar um pouco nisso na história milerita. Também trazer um pouco da linha nossa. Tá? Ontem à noite nas perguntas a gente colocou a nossa linha da reforma, acho que muitos de nós já conhecem. E com isso a gente continuar trazendo, falando sobre a meia-noite, para entender as conexões que isso tem com o fechamento da Porta da Graça. Então, se a gente começa logo aqui na história milerita, nós desenhamos aqui uma visão geral. A história milerita começou no ano 1798 e ela terminou no dia 22 de outubro de 1844. Nós sabemos que aqui marcou o tempo do fim, e o tempo do fim nós determinamos por várias profecias que se cumprem, ou uma profecia que se cumpre, onde vai trazer luz para aquela geração. Nós falamos sobre a profecia dos 1260, dos 2520, e especificamente falamos também da profecia de Daniel capítulo 11, versículo 40. Se acordam? E a primeira parte daquele capítulo do versículo, nós entendemos quem era o rei do sul, quem era o rei do norte. Lembram o espelho que a gente fez? Então nós marcamos a história milerita, onde o povo de Deus começa a ser julgado, ok? Começa a ter uma linha de reforma. Nós estudamos que aqui nós estávamos sob a perseguição papal sobre a igreja de Tiatira, onde a igreja de Tiatira estava representada por Jezabel, ou a prostituta de Apocalipse capítulo 17, onde ela faz o seu trabalho na Europa por 1260 anos, correto? E ao mesmo tempo existia uma igreja pura de Apocalipse 12, que era a igreja dos pais peregrinos que saíram da igreja protestante. Eles fogem da Europa, se transformam na igreja de Sardes, que quer dizer sai dela, ok? Então eles vão geograficamente para os Estados Unidos. Tudo bem? Tudo isso é só o resumo. E ao chegarem lá, nós vamos ter esse movimento de reforma, onde nós dizemos, primeiro Deus tem a purificação do templo em duas etapas, onde ele primeiro purifica a sua casa, que no caso foi a igreja de Sardes, que foi a igreja protestante, correto? E o remanente dessa igreja foi a segunda purificação do templo. Tudo bem? Então, ao começarmos aqui, nós falamos que a primeira mensagem angélica começou a entrar na história, ou seja, é a teoria de que algo irá acontecer, ok? E ela, ao chegar, ela não tem muito poder e ela necessita ser fortalecida. Então, nós marcamos que esse fortalecimento dessa mensagem aconteceu em agosto de 1840, que nós vamos marcar aqui o número 1, fortalecido, que foi em 1840. Mas durante essa história nós falamos que Deus levantou um homem, correto? Que foi Guilherme Miller. Guilherme Miller entre o ano de 1816, especificamente 1818, tá? Ele escreveu que em quanto tempo Cristo iria voltar? 25 anos, correto? Ao escrever isso, se você vê, em 1818 foi quando ele escreveu isso, nós botamos 2 pontos aqui. Abrimos a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. É uma profecia que foi escrita por Moisés, que eu acho que muitos de nós conhecemos, mas nós podemos ver paralelos. Podemos ver do versículo 15, que diz, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Versículo 18. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio dos meus irmãos, como tu,
e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, quando você estuda isso daqui, quem é esse profeta que Moisés está falando? Mas antes de Guilherme Miller, originalmente, quem que Moisés estava falando aqui? O profeta quem que ia vir? Cristo, correto? Cristo. Mas Cristo também é um tipo de quem? Elias é um tipo de quem? Cristo, correto? Se nós lemos Malaquias capítulo 3, fala que ele vai mandar quem? O meu mensageiro, correto? Para preparar quem? A vinda de Cristo. E ele vai de repente entrar no seu templo. Essa profecia tem várias aplicações. A aplicação principal é Cristo. Mas nós sabemos que em Malaquias, nós vemos quem foi que preparou o caminho para Cristo? João Batista, correto? Foi o segundo Elias. Mas quando você lê essa citação, Ellen White também fala que Guilherme Miller preparou o caminho para quem? Para Cristo. E se você ler lá no capítulo, no primeiro versículo, fala, ele foi para o seu templo o quê? Repentinamente. Na época de Cristo, João Batista preparou o trabalho para ele, Cristo começou o ministério dele por 3 anos e meio, e depois o que aconteceu? Ele foi para o seu templo quando ele foi para o céu, correto? Quando você traz a história milerita para o nosso tempo, quem foi o mensageiro? Guilherme Miller, correto? E ele preparou o caminho para quem ir de repente para o seu templo em 1844? Jesus, correto? Como ele foi para o templo? Para que lugar do templo ele foi? Santíssimo. Então nós vemos o paralelo de Malaquias capítulo 3, que tem a história de João Batista e também quem mais? Elias. Tudo bem? Então quando você vê em 1818 foi quando Guilherme Miller entendeu que Cristo iria voltar em quanto tempo? 25 anos. Tudo bem? Então, só um caviarzinho, assim, como se diz, um caveat. Não é caviar, como é que se fala assim? Um detalhezinho. Então nós lemos que ele começou a marcar o aumento do conhecimento, aconteceu durante esse período aqui, 1818, tá? Onde ele entendeu que Cristo voltaria em 25 anos. Depois disso nós falamos que em 1831 e 1833 nós tivemos a formalização da mensagem. O que foi a formalização da mensagem? Eles entenderam, os fundamentos de toda a mensagem foram feitos para serem pregados. E nós marcamos no ano 1831, foi quando o número 220 foi restituído. Vocês lembram disso? Porque 1611 foi quando Deus deu uma ferida mortal através da tradução da Bíblia com a King James. Tudo bem? O rei Tiago pediu várias pessoas para traduzir. O rei Tiago, King James, era o Tiago da Inglaterra. E é interessante que aparentemente foram 7 pessoas, que tiveram 7 pessoas que revisaram, tudo relacionado com o número 7. Bem interessante esses detalhes de como a King James foi feita. Mas nós vimos essa versão. Muitos manuscritos. Vários manuscritos. Valdense, se juntaram tudo. Então nós vemos que 1831, deixa eu trocar de... Foi quando ele recebeu, quando essa Bíblia foi outra vez mais restabelecida, porque aqui a King James foi usada pelas igrejas protestantes, mas com o passar do tempo, a prostituta corrompeu de volta as igrejas protestantes e a Bíblia perdeu a sua veracidade. Num senso, não que perde a veracidade, mas a Igreja Católica perverteu as igrejas. Então, em 1831, Guilherme Miller, ele restabelece a veracidade da Bíblia com o princípio um dia igual a um ano. Tudo bem? E nós vimos o número 220, nós falamos vários exemplos disso, que o número 220 significa restituição, ou como se diz? Restauração, essa é a palavra, restauração. Tudo bem? Então, nós vimos exemplos disso, continuamos os nossos estudos, nós chegamos no ano 1833, que foi quando nós tivemos a queda das estrelas, ok? Essa queda das estrelas, eu vou usar o paninho molhado aqui para tirar. Eu quero tirar alguns minutinhos só para a gente chegar onde a gente parou ontem. Vou botar meu tempo para marcar aqui. Então, em 1833, foi quando teve a queda das estrelas e, além disso, Guilherme Miller recebeu suas credenciais para pregar como pastor. E foi na Igreja Batista que ele recebeu suas credenciais. Então nós vamos marcar aqui 1833. Em vermelho, eu vou colocar que existiu aqui foi um aumento do conhecimento.
1833 teve a formalização da mensagem. Tudo bem? Ao lermos, então, vimos que em 1840 aconteceu um evento profético, que foi a queda do Império Otomano, que foi predito com 2 anos de antecedência por Josiah Leach. Falamos sobre isso um pouco, a história sobre a queda desse Império Otomano, que os islâmicos da Turquia, de Constantinopla, tiveram uma batalha contra os islâmicos do Egito, porque eles queriam invadir a Europa e queriam invadir a Constantinopla, e nós vemos que o sultão de Constantinopla deu a sua soberania para 4 nações da Europa. Tudo bem? Então nós vimos que aqui, nesse momento, o anjo de Apocalipse 10, o quê? Descendeu? Desceu, obrigado. Meu pai sempre me corrige, toda vez que eu venho para o Brasil, eu continuo usando a palavra descender, porque a gente usa do inglês para o português, e essa palavra não existe no português, então me desculpem. Descender? Ah, pai, você está errado. No sentido de descendência. De descendência. Como é que fala então corretamente? Baixou, desceu. Tudo bem. Obrigado, pai. Essa é a vantagem de ter seu pai com você agora, com todas as palestras que você vai. Enfim, nós marcamos o anjo de Apocalipse 10, desceu, onde deu poder para a mensagem. Na segunda palestra, segunda ou terceira palestra, nós estudamos Apocalipse 10, e hoje eu vou estudar um pouquinho mais de Apocalipse 10, especificamente os 7 trovões. E nós vemos ali que foi esse anjo que desceu, que tinha um arco-íris. O Guilherme falou muito bonito ontem sobre o arco-íris representando se precisa da água, precisa da chuva. Esse anjo representa Jesus Cristo, onde ele pisa na terra e pisa também na água. Nós lemos que é a forma que Cristo vai começar a pisar, subjugar as nações. Onde ele começa pisando na água, que é o papado, foi a besta que governou a Europa por 1260 anos. Ele usa 2 poderes para massacrá-los, que foi a França, vocês lembram disso? E outro foi o islamismo, com Apocalipse capítulo 9, vocês lembram disso? Mas a Igreja Católica perde essa soberania, porque não tem mais igreja e Estado junto. As filhas prostitutas dela, uma delas fogem para onde? Para os Estados Unidos, que é a terra, que é a besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, correto? E o papado quer ir atrás pegar essa filha dela de novo. Essas protestantes, ele consegue pegar todas elas, exceto quem? Uma, que se transformou na igreja o quê? Adventista do 7º dia. Então, desde 1798, o papado quer retomar o quê? O mundo de volta. Como ele retoma o mundo de volta? É através da união entre igreja e Estado. Ele não consegue fazer isso porque existe uma separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que na lei dominical isso vai quebrar. Então, quando nós estudamos Apocalipse 10, nós vimos que no mundo velho, na água, essa besta fugiu, entre aspas, para o mundo novo, na terra, que era os Estados Unidos. E o objetivo dela é ter controle de novo entre igreja e Estado. Tudo bem? Então nós vemos ali que é a forma que Deus usa para massacrar. Massacrou o papado e também começou a massacrar quem? Os Estados Unidos, de uma forma progressiva. Tá? Então, quando esse anjo desceu, 7 trovões bradaram as suas vozes. João queria escrever aquilo ali, mas o anjo falou para ele assim, pode parar. Você não vai escrever isso. Essas coisas vão estar o quê? Seladas. Tudo bem? E aí nós continuamos lendo o capítulo que fala que ele tinha um livrinho na mão, e esse livrinho ele teve que pegar e comer. Nós comentamos que isso representa a junção do divino, que é a palavra de Deus, com o quê? Com o humano. Tudo bem? Então, nesse momento, a mensagem começou a ser fortalecida. E essa mensagem tomou um padrão de caráter mundial. Foram levados a todos os campos missionários. Tudo bem? Então, se aqui na primeira mensagem ele falava, ok, o mundo vai acabar em 1844, se isso aqui é uma teoria, nesse ponto aqui é o quê? A comprovação do que a sua teoria está correta. Tudo bem? Então, nesse momento, a partir daqui, o povo começa a ser o quê? Testado. Tudo é um teste, porque como nós lemos em Isaías capítulo 28, 17, Deus nos regra através de linhas de quê? Justiça. E com o plumo, ele faz o quê? Não justiça, juízo, desculpa, linhas de justiça, juízo e o plumo de justiça. Então todos esses movimentos se referem a um teste. Mas aqui, formalmente, quando a mensagem é formalizada, começa a ser o povo a ser testado. Então nós estudamos também, logo que isso foi, a mensagem começou a ser pregada em todos os lados. Milhares de pessoas entraram na história milerita. Estima-se que havia em torno de 200 mil mileritas nesse movimento. Só que logo depois disso, nós vemos que essa mensagem, ao ser formalizada, os fundamentos serem feitos, que são geralmente feitos durante esse período, o inimigo começa a fazer o quê? O seu trabalho de contrafação.
E ao fazer esse trabalho de contrafação, quando a segunda mensagem ocorre, quando esses diagramas começam a ser feitos em 1842, porque eles disseram, Guilherme Miller, você tem que tirar o se Jesus vai voltar, e você tem que colocar isso em tábuas. Eles pegaram Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2 é uma história interessante, porque Abacuque ele vivia na época que o povo estava para ser subjugado, para ser destruído por Babilônia. E quando você volta no capítulo 1, nos primeiros versículos, você vai ver, é uma burden, que fala, é uma profecia, mas uma profecia de peso que Deus vai dar no livro de Abacuque. O que está acontecendo? Você lê no primeiro capítulo, as pessoas estão reclamando, falando, Senhor, a sua lei não está mais válida, a sua lei não funciona. Por que acontece isso, né? Reclamando dos pecados da casa de Jerusalém. E aí ele continua dizendo, e Jesus responde, né? Abacuque continua dizendo assim, não se preocupe, eu vou vir julgar esse povo. Vou trazer uma nação para julgar esse povo. Que nação foi essa? O Guilherme falou bastante ontem. Babilônia. E aí você continua lendo no versículo 12, o povo depois começa a reclamar do juízo, que é muito forte. Mas o povo, aquele que reclamava, né, eles estavam reclamando das abominações que aconteciam na casa de Israel, que a lei de Deus parecia que não tinha mais valor. Então quando chega no capítulo 2, fala assim, olha, você vai escrever essa visão, a visão, em tábuas, para aquele que possa ver, entenda. Que visão foi essa que o povo ia ser destruído pela Babilônia? Nós sabemos dos 7 tempos que o Guilherme falou. Os 7 tempos fazem parte, quando você vê esses diagramas quando for escrito, a primeira coisa que ele botou foi os 7 tempos. Então, Abacuque, eles leem aquela visão, os mileritas, eles entendem que é para o tempo deles. Então, o Guilherme Miller põe esse diagrama, foi feito em 1842, mas recebe o nome de diagrama de 1843. Ao esse diagrama ser feito, os inimigos começam a fecharem as portas para o movimento milerita. Até que depois, eles achavam que Cristo iria voltar no dia 18 de abril de 1844. Guilherme Miller, inicialmente, ele achava que viria entre o ano de 1843, que naquela época começaria, ele achava de primavera a primavera. Então poderia ser até o final de março ou abril de 1844. Cristo não voltou e eles tiveram o primeiro desapontamento deles. E aqui nós marcamos a segunda mensagem ser descendida. Tudo isso aqui é uma revisão. Isso aconteceu em que dia o primeiro desapontamento? 19 de abril de quê? 19 de abril de 44. Tudo bem? Eu não sei se vocês querem que eu vá um pouquinho mais rápido, porque eu estou preocupado com o tempo, mas eu sei que nós temos uma visita hoje aqui, eu queria simplesmente colocar essa visita mais ou menos entendido quando a gente trazer os paralelos. Então, 19 de abril tivemos o primeiro desapontamento. Nós vimos que nesse momento milhares de pessoas deixaram o movimento milerita porque não aconteceu aquilo que eles estavam esperando. Então, existiu um momento de fanatismo logo depois desse período aqui. Então, existia uma pessoa que foi levantada, o nome dele era Samuel Snow. Samuel Snow, ele começou a entender várias linhas proféticas, eu comentei ontem para vocês, e ele começou a colocar uma linha em cima da outra. Dessas linhas que ele usou, era a parábola das 10 virgens, eles entendiam que eles estavam cumprindo a parábola das 10 virgens, eles entenderam as festas judaicas, ele entendeu a questão do milênio, entenderam os 7 tempos, várias linhas proféticas ele juntou. E a linha principal que ele usou se encontrou em Esdras capítulo 7, versículo 9. Tá? Então, ao ele estudar Esdras capítulo 7, versículo 9, nós vimos, Esdras 7, versículo 9, que o tempo para marcar o período profético não teria que ser justamente só no ano 457. Você tinha que levar em consideração o período de viagem que quem teve? Esdras, ao sair da Babilônia, para chegar em Jerusalém, até chegar o momento que o decreto é feito para reconstruir o templo. Vamos botar aqui o decreto. Quando ele estudou isso em Esdras, ele viu que ele saiu no primeiro dia do primeiro mês, e ele chegou no primeiro dia do 5º mês. Tudo bem? E o decreto entrou em vigor no 10º dia do 7º mês. Tá? Então, Samuel Snow, quando ele pegou tudo isso daí, ele começou a escrever cartas. E essas cartas, o irmão Marco vai falar para vocês hoje, mas se eu trouxer para vocês aqui, Guilherme Miller começou a ter um entendimento disso em 1843. Já começou a entender isso. Samuel Snow começou a pegar essas ideias que ele falou, começou built upon it, começou a construir em cima dessas ideias para chegar onde ele chegou.
E ele publicou a primeira carta dele em fevereiro de 1844. Tá bom? Depois disso, ele escreveu outra carta, que foi em março. Foi março ou abril, se eu me lembro correto, tem que olhar lá. E depois disso, a próxima carta que ele escreveu foi em maio, dia 2 de maio de 44. Tá bom? Depois disso, nós tivemos o desapontamento aqui, certo? 19 de abril de 44. Vocês vão perguntar, para que eu estou falando isso? Por que eu preciso saber disso? Porque essas cartas que Samuel Snow escreveu também é um paralelo simbólico dos 7 trovões que nós vamos estudar hoje. Então essas cartas foram um desenvolvimento até que chegou no dia dia 21 de julho de 44, onde ele foi convidado a pregar essa mensagem que ele já tinha escrito várias cartas de que Cristo iria voltar 22 de outubro. Ele começou escrevendo cartas, é a mesma mensagem. Só que essa mensagem foi o quê? Sendo repetida. Em 1844, dia 21 de julho, ele foi na igreja em Boston, chamado Boston Tabernacle, e foi lá e pregou essa mensagem. Essa mensagem foi a mensagem que eles mesmos chamaram que era a mensagem do quê? Da meia-noite. Por quê? Como ele pegou várias linhas proféticas, uma das linhas era a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens, nós sabemos que essas virgens, elas tardam, o noivo tarda, elas tosquenejaram, correto? Dormiram, mas chega à meia-noite, um clamor é feito. Então eles entenderam que essa data, dia 21 de julho, representava a meia-noite. Tudo bem? E nós trouxemos isso, essa meia-noite, sendo o quê? Se esse período de abril até 22 de outubro, nós temos quanto tempo? 6 meses, correto? 6 meses. Se um dia é igual a um ano, se temos 6 meses, seria metade de um dia profético. O dia profético começa de pôr do sol a pôr do sol, correto? Metade de um dia terminaria que horas? 6 da manhã. Tudo bem? Então, se você está só lidando com 6 meses proféticos, a metade do caminho que foi à meia-noite seria exatamente o quê? Desculpa, a metade do caminho entre 6 da tarde, tá? Até as 6 da manhã, qual seria a metade do caminho? Meia-noite. Por isso os mileritas chamaram, estamos na meia-noite. Então 21 de julho aqui, que eu vou marcar, representava a meia-noite. Eu só vou botar aqui meia-noite, tá bom? E nós sabemos, é o título da nossa campal. Isso daqui é dia 21 de julho. Eu vou tirar a data de 44, tudo bem, gente? Porque está muito pequeno aqui. E eu devia ter feito maior esse aqui no quadro. Então aqui nós temos dia 21 de julho, tudo bem? Ele pregou essa mensagem e depois, 25 dias depois, ele foi para o acampamento Exeter. E lá nesse acampamento nós conhecemos a clássica história que ele chegou a cavalo, chegou no dia 14 de agosto, deu essa pregação, Joseph Bates estava lá, deu o púlpito para ele, foi tão poderosa que o pessoal pediu para ele repetir o quê? De novo, naquele dia. No dia seguinte, desculpa, no dia 15. Então nós marcamos aqui, no dia 15 de agosto, como sendo o fortalecimento da segunda mensagem. Ou também é conhecido como o quê? O clamor da meia-noite. Por que o clamor? Porque na meia-noite e 21 de julho, eles não estavam todos unificados numa só mensagem. No acampamento, todos se unificaram, todos clamaram numa só voz. Tudo bem? Então, ele falou, mas Gustavo, ele chegou no dia 14, mas no dia 15, ele falou 2 vezes. Por que nós temos o número 2? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente que, geralmente, a meia-noite ou o clamor da meia-noite está associado com o número 2, a porção dobrada. Tudo bem? Eu vou mostrar alguns exemplos. Então, nesse momento aqui, irmãos, foi quando essa mensagem foi dada com um grande clamor. Isso foi no dia que? 15 de agosto. 15 de agosto de 44. E depois disso,
essa mensagem se transformou num testemunho vivo, como Ellen White comenta. Todos eles estavam num só acorde e eles testificavam como o living testimony, ou seja, eles demonstravam aquilo que eles estavam vendo, como se fosse a manifestação do Espírito Santo. Ela compara esse clamor da meia-noite com a entrada triunfante. Ela compara com a comparação a manifestação do Espírito Santo. Então, depois disso, eles pregaram e tiveram desapontamento. Esse desapontamento aconteceu no dia 22 de outubro. Então, Samuel Snow começou a falar assim, ok, nós temos o calendário gregoriano que nós usamos, mas ele usou uma combinação de calendários, especialmente o calendário cariático. Eu não tenho tempo para entrar nisso. Mas ele correspondeu àquelas datas nossas, gregorianas, por um calendário judaico. E ele viu exatamente que essa data que teve o primeiro desapontamento aconteceu no primeiro dia do primeiro mês. Essa data que aconteceu o acampamento aconteceu no primeiro dia do quinto mês. E a data do grande desapontamento aconteceu no 10º dia do 7º mês. Tudo bem? Então, quando você volta na história e você conecta os pontos, há exatamente 2.000 anos, 2.300 anos atrás, foi exatamente o dia que ele saiu da Babilônia. Tudo bem? E você conecta essa data aqui do primeiro dia do quinto mês, é exatamente o dia que ele chegou em Jerusalém. E o decreto que foi posto por Esdras há 2.300 anos atrás corresponde à festa da expiação, a festa do outono, porque Cristo veio na terra e cumpriu a festa da primavera, ele foi o Cordeiro Pascual. Então eles combinaram essas informações e marcou no 10º dia do 7º mês. Nada novo, a gente falou isso ontem. Nós começamos a ver exemplos do primeiro dia do primeiro mês. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Ok, já que ele falou na meia-noite, será que tem algum significado dia 21 de julho de 1844? Sim, tem. Você procura no calendário judaico, isso daqui corresponde ao quinto dia do quarto mês. Então, se nós buscarmos na Bíblia, como Guilherme Miller fez, em todos os lados, aonde aparece quinto dia do quarto mês? Um lugar somente da Bíblia. Ezequiel capítulo 1. O que fala Ezequiel capítulo 1, irmãos? Ezequiel capítulo 1 é uma visão que ele tem, onde ele vê rodas sobre rodas. Eu não sei se é versículo 1, eu sei que é no capítulo 1, tá? Acho que é o versículo 2 ou 3, eu não lembro. Mas está no capítulo 1. Então, ele vê uma visão de rodas sobre rodas, que está dentro de rodas, que parece uma confusão. Certo? Então, quando você analisa isso daí, e você estuda em profundidade, essas rodas sobre rodas, o que é? É o plano que Deus está usando, essas linhas de reformas, que a princípio parece uma confusão tão grande, mas elas estão em perfeita o quê? Sincronia. Então você vê o único lugar da Bíblia, na meia-noite, onde eles estão começando a entender essa mensagem de forma... O que aconteceu na mensagem da meia-noite? Uma mensagem falou assim, olha, a porta da graça vai fechar. É a mesma mensagem de Guilherme Miller. A diferença é ela vai fechar em tal dia. Estava falando sobre o fechamento da porta da graça. No nosso tempo de hoje, a mensagem da meia-noite é a mesma mensagem. Por isso que o irmão Marco traz a mensagem, vai explicar a predição da meia-noite. O que é a predição da meia-noite que a gente está querendo dizer? É que a porta é a mesma mensagem que a gente pregou lá atrás aqui nos fundamentos. Mas a diferença é que a porta da graça vai se fechar. Para aqueles que já conhecem a verdade. Na meia-noite é quando é a hora mais escura. O que aconteceu com Cristo na meia-noite? Foi levado o quê? Preso. Se você olha na Bíblia, o primeiro lugar onde aparece a meia-noite é onde? Na história de quem? De Moisés, do Egito. O que aconteceu naquela história? Na meia-noite, quem passou? O anjo. E o que ele passou lá? E matou quem não se preparou. O que aconteceu antes da meia-noite naquele dia? O que eles celebraram? A Páscoa. Vocês se lembram da história que eu falei de Samuel Snow, que tem tudo isso daqui? O Samuel Snow, quando ele deu a carta dele, irmãos, no segundo dia, 2 de maio de 1844, exatamente no calendário cariático deles, daquela época dos mileritas, foi, sabe que dia? 14º dia de sabe o quê? Primeiro mês. O que acontece nesse dia, irmãos? A Páscoa. E o que segue depois disso? A meia-noite. Vocês estão entendendo como as coisas estão conectadas? Samuel Snow, naquela progressão das mensagens, uma das mensagens dele, que é a mesma mensagem
que foi no dia 5 de maio, bate exatamente no calendário cariático como a Páscoa. E quando você estuda na meia-noite, antes da meia-noite, na história de Moisés, eles tiveram a Páscoa, e na meia-noite a porta foi fechada. Então a diferença é a mesma mensagem, mas está relacionado com o fechamento da porta da graça. Então ao continuarmos aqui, nós vimos... Ok, não apaga. Então, nós vimos que na meia-noite nós temos a história das rodas sobre rodas. Então nós olhamos exemplos da Bíblia onde nós encontramos o primeiro dia do primeiro mês. Vimos em Êxodo capítulo 9 ou 10, acho que é 10, que fala sobre as mulheres estranhas. Tá? Nós lemos lá que no primeiro dia do primeiro mês eles saíram da Babilônia, correto? Eles estavam casados com mulheres estranhas porque eles estavam por 70 anos na Babilônia. E Deus falou assim, você tem que se separar. Nós entendemos que significava o quê? Mulheres estranhas significam doutrinas, igrejas, e é o tempo da gente sair delas, tudo bem? Então, quando você traz outras histórias, nós vimos também, irmãos, que esse período aqui, que eu vou aumentar esse período, tá? Eu vou fazer isso aqui, vou dar uma zoomificada aqui, e eu vou trazer aqui. Zoomificada, essa foi boa, né? Aqui, nós vamos marcar aqui o primeiro dia do primeiro mês. O primeiro dia do quinto mês. O 10º dia do 7º mês. Tudo bem? E aqui nós podemos agora começar a trazer a nossa história. Porque nós vamos pegar as características da Bíblia onde aparece o primeiro dia do primeiro mês, e nós vamos buscar e ver e trazer de acordo com o seu contexto para a nossa história. Nesse momento aqui, irmãos, nós vimos que a diferença de tempo são 120 o quê? Dias, correto? E daqui são quantos dias? 70 ou 3 meses, tudo bem? Ou 4 meses. Então, se eu for botar aqui numa outra cor, o primeiro dia do primeiro mês na história milerita representou o quê? O primeiro desapontamento, dia 19 de abril. Esse dia do primeiro dia do quinto mês representou o quê? O clamor da meia-noite, tudo bem? E esse aqui representou o quê? Desapontamento. Vamos colocar aqui o desapontamento ou desapontamento, tá bom? Então, se eu trazer essa história para a nossa história, e ela diz que isso aqui tem que se repetir ao pé da letra, nós também teremos um clamor da meia-noite e também teremos um ponto que marca o quê? A meia-noite. E quando a gente estuda que Samuel Snow começa a fazer essas previsões, nós começamos a ver outros marcos proféticos. Às vezes as pessoas perguntam, Gustavo, nossa, eu que cheguei nessa mensagem já tem 10 anos quase, e pode até falar com o Gui, há 10 anos atrás, os nossos marcos nas linhas proféticas eram pequenos, não tinha quase nada. 3 marcos. E cada vez que passa a partir, especialmente depois de 2014, Deus parece que está abrindo cada vez mais a luz para a gente poder ver mais e mais. E cada vez mais nós vemos novos marcos. Então, eu quero dar alguns exemplos desse 120 e 70. Mas antes disso, do primeiro dia do primeiro mês, eu falei das mulheres estranhas, das doutrinas que nós temos que deixar. Correto? Das mulheres estranhas, das doutrinas do passado. Será que nós vamos nos apegar a essas doutrinas que foram influenciadas pelo vinho babilônico? Ou nós vamos voltar às origens? Nós também lemos, irmãos, segundo Crônicas, capítulo 29. O irmão ontem me perguntou, da onde que vocês tiram essa ideia de sacerdotes e levitas? Por que vocês fazem isso? Por que existe essa separação? Porque quando a gente pega espiritualmente o que aconteceu na história milerita, no primeiro dia do primeiro mês, na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 29, conta a história quando o rei Ezequias ia purificar o templo. Ao purificar o templo, no primeiro dia do primeiro mês, ele chama 2 grupos, os sacerdotes e quem mais? Os levitas. Demoraram 8 dias para fazer o quê? Purificar o templo. Quem é que purifica o templo dentro do templo sozinho? Sacerdotes. E quem que purifica o alpendre, o pátio? Os levitas. Então nós temos dessa história de 2 Crônicos 2 classes de pessoas. Ambos são pertencentes a quem? Ao povo de Deus. Tudo bem? Então nós temos os sacerdotes e os levitas. Mas ontem também, quando fizeram a pergunta do juízo dos vivos, vocês lembram que eu li para vocês que o anjo Apocalipse 7 foi mandado segurar os ventos até que não danifiquem quem? O mar, a terra e as árvores. Nós vemos que 3 classes que estão mostrados aí. Nós temos a terra, que representa os sacerdotes,
o mar, que representa os levitas, e as árvores, que representam quem? Os trabalhadores da 10ª hora. Nós temos um terceiro grupo, que entra aqui até o fechamento da porta da graça. Pode apagar, obrigado. Então, nós começamos a ver esse terceiro grupo entrando na história. E aqui nós podemos colocar fechamento da porta da graça. Tá bom? E aqui nós sabemos os trabalhadores da 10ª hora. Nós vimos outro exemplo também, Ezequiel capítulo 29, do primeiro dia do primeiro mês, que fala quando Nabucodonosor, que foi quem? O rei do norte, por ter feito um trabalho, recebeu um pago. Esse pago foi o que? Ele não tinha sido recebido um pagamento. Então, na visão, ele recebe um pago que foi quem? Egito. Nós comparamos o Egito sendo quem? Uma simbologia também dos Estados Unidos. Por quê? Nos primeiros versículos do capítulo 29 de Ezequiel, fala que Egito é o grande dragão. Tá? E aí continua dizendo em outros versículos que ele é como se fosse um grande peixe, que as escamas dele, quando ele sai da água, ele puxa todo mundo com ele. Quem que faz isso? Os Estados Unidos têm um problema econômico, o mundo todo o quê? Sofre. Então nós vemos que os Estados Unidos é uma simbologia do dragão. No dia 19 de abril, Ellen White fala que as igrejas tiveram uma queda moral. A segunda mensagem aconteceu. Então o primeiro chifre dos Estados Unidos, que é o chifre do protestantismo, caiu 19 de abril. Num paralelo da nossa história, dia 11 de setembro, que também representa o primeiro dia do primeiro mês, nós vemos o segundo chifre dos Estados Unidos cair, que é o chifre do republicanismo. Mas espera aí, Gustavo, a gente não tem a lei dominical ainda. Por que a gente não tem? Porque se você for ver nessa história, em abril eles caíram, mas somente no dia 22 de outubro, quando Cristo passou por Santíssimo, foi quando que Satanás começou a responder às orações deles. Você entendeu a forma progressiva? A mesma coisa aqui. O chifre do republicanismo nos Estados Unidos caiu no primeiro dia do primeiro mês, mas vai cair completamente quando? No decreto dominical. Então eu ponho aqui o decreto dominical. Ok? Tem outros exemplos, irmãos, do primeiro dia do primeiro mês. Agora eu quero falar sobre o número 120. Abra suas apostilas na página 15. Lá tem alguns exemplos onde nós vemos o número 120. Mas um deles que eu quero falar se encontra em Gênesis, tá? Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 3, comenta a história do pré-dilúvio. O povo entrou em tanta maldade que Deus faz o que com eles? Vocês não vão viver tanto tempo mais. E ele diminui a vida desse povo para quantos anos? 120. Então, o número 120, nós podemos marcar também que ao final desse 120 existe o quê? Uma aprovação, uma prova. Porque a partir disso, o que eles iam fazer depois de 120 anos? Iriam morrer. Tudo bem? Então, o 120 é um sinal de prova. Outro exemplo que nós podemos ver no número 120, tem vários exemplos aqui, mas eu falei para vocês que o que diferencia a gente das igrejas protestantes? O que diferencia-nos a gente é que nós temos uma visão profética escatológica, mas essa visão profética escatológica nós já esquecemos. Mas se você fala com o evangélico, o Mateus capítulo 24, eles acham que isso vai voltar. E eles falam assim, você no tempo como de quem? De Noé, correto? Então quando você pega a época do tempo de Noé, vamos fazer uma linha aqui. Nós sabemos que qual seria o fim na época de Noé? Que momento seria o decreto dominical, o fechamento da porta da graça? Que momento seria? Quando a porta fecha, certo? Porque uma vez que o anjo fechou a porta, pode entrar mais alguém? Acabou, você pode chorar, espernear, fazer o que você quiser, não entra mais. Tudo bem? Minha pergunta para você, quanto tempo que Noé pregou? 120 anos. Espera aí, então nós podemos profeticamente começar a entender a simbologia bíblica. Então nós vamos colocar aqui. Onde nós já vimos 120? Aqui, que marca o primeiro dia do primeiro mês, tudo bem? Ou também a primeira mensagem, certo? Então nós podemos marcar aqui o começo dessa mensagem. No final de 120 anos, o que vai acontecer com o povo? Vai ser o quê? Julgado, porque depois de 120 anos eles foram julgados também, certo? Então nós podemos marcar aqui por 120 anos, eles estavam construindo o quê? Uma arca. Minha pergunta é, nós marcamos esse ponto como sendo o quê? O clamor da meia-noite. O que acontece no clamor da meia-noite? Eu falei para vocês, existe uma porção o quê? Dobrada. Então, quando você estuda a história de Noé, na arca, depois de 120 anos, ao terminar a sua pregação, ele viu quem? Os animais
entrando o quê? De 2 em 2, certo? Então nós vemos os animais de 2 em 2. Como é que eles estão? Linha sobre linha. E além disso é o quê? Porção dobrada. Nós vemos o número 2, tá? Minha pergunta para vocês, eu não sabia disso, por isso que eu estou trazendo essa história. Quando eles entraram na arca, nós sabemos depois o que acontece. O anjo fecha a porta. O pessoal que já sabe isso não responde, especialmente a Angelina. Eu não sei nada. Como é que foi a entrada da arca? Eles entraram num dia? Entraram em 2 dias? Entraram em 3 dias? Demorou quanto tempo? Abre a sua apostila na página 17. Vai ser onde diz construindo a arca. Quando eu li essa passagem, foi uma coisa que me marcou muito. Porque eu fiquei sabendo disso em alguns meses só. E me chocou, porque eu achei como Deus é maravilhoso. Os anjos foram mandados a recolher das florestas e campos os animais que Deus havia criado. Os anjos foram adiante desses animais. E eles os guiavam 2 a 2. Está vendo a porção dobrada? 2 a 2. Macho e fêmea de animais o que? Limpos em porção de 7. Esses animais, desde os mais ferozes até os mais mansos e inofensivos, pacífico e solene, marcharam para a arca. O céu parecia anuviado com pássaros de toda espécie. Eles vinham voando para a arca de 2 a 2, macho e fêmea, os pássaros limpos aos 7. O mundo olhava com admiração, alguns com medo, mas eles tinham se tornado tão endurecidos pela rebelião que esta grande manifestação do poder de Deus teve apenas o quê? Momentânea influência sobre eles. Por 7 dias, os animais foram o quê? Entrando na arca. E Noé os dispunha nos lugares preparados para eles. Vocês veem aqui o padrão? Nós temos 120, 70. Mas também podemos dizer o que aqui? 120 e o quê? 7. É o mesmo padrão. Por 120 anos, eles tiveram um tempo de provação, um tempo de teste. No clamor da meia-noite, nós vemos que os animais entraram de 2 em 2. E por 7 dias, a estrutura demoraram para eles entrar na arca. Depois que entraram na arca, o que aconteceu? Fecharam-se a porta, não choveu por 7 dias, Noé ficou desapontado, correto? Porque não choveu, nós temos um desapontamento marcado aqui, não choveu por 7 dias, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Mas olha só, será que é só isso que diz? Como é que é? São animais o quê? Limpos e que mais? Imundos. Se você abre Atos capítulo 10, vai contar uma história muito interessante. Existia uma pessoa que se chamava Cornélio, correto? Quem recebe uma visão que deveria ir lá encontrar com Cornélio? Vamos abrir Atos capítulo 10. Vamos abrir Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um homem, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora 9 do dia, viu claramente num vaso um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado em um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então ele manda as pessoas, né? Então versículo 9, descemos. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto o prepararam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelos 4 pontas, e vindo para a terra, no qual haviam de todos os animais quadrúpedes e feras répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigiram a voz, levanta-te, Pedro, mate e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Tá? E a segunda vez ele disse, não faças tu ao que Deus... não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu,
E aí nós entendemos a história que era a história de quem? De Cornélio, que ele deveria fazer o quê? Levar a mensagem para quem? Para Cornélio. E lá eles tinham quantos tipos de animais, irmãos? Comuns e que mais? Imundos. Quando nós vemos aqui, irmãos, na simbologia de Noé, se nós vemos aqui haviam animais, será que é push too much? Será que a gente está puxando de, como é que se diz? Exagerando, dizer que animais poderiam representar pessoas? Não. Será? Quem é esse leão que está aqui em cima aqui? Com asa? Nabucodonosor, correto? Quem é o urso? Nós vemos as pessoas, Deus está usando os animais para representar o quem? Pessoas. Será que eu posso dizer que esses animais que entraram de 2 a 2 podem representar eu e você? Sim? Mas dentro dali também tem animais o quê? Imundos. Certo? E olha que interessante, esses animais que entraram são pessoas tanto que aceitaram e pessoas o quê? Imundas. Ou seja, não gentios. E que interessante, onde está as pessoas que ajudaram a construir a arca? Será que não existiram muitas pessoas que também escutaram a mensagem? Sim ou não? Claro. E o que aconteceu com eles? Eles ficaram onde aqui? Do lado de fora, certo? E não entraram na arca. E existe uma citação do Espírito de Profecia que ela comenta de como o papado atua, né? Apocalipse 12 fala, é como um dilúvio que quer varrer, né? A mulher tem que fugir. Ela comenta que no fim dos tempos, quando a lei dominical chegar, o papado vai varrer essas pessoas com o decreto dominical e eles vão beber, né, o dilúvio, essas águas do papado. O que aconteceu com as pessoas que ficaram do lado de fora ali? Beberam quem? A água de quem? Do dilúvio. Isso é uma representação para nós, irmãos, que Deus quer julgar a sua casa. E ao julgar a sua casa, Ele vai passar por uma liderança. Como aconteceu em Éfeso, em Laodiceia. Quando Cristo desceu aqui na terra, Ele falou que o quê? Ele começou numa igreja que estava quebrantada e depois transformou numa igreja o quê? De Éfeso, a igreja primitiva. E ao fazer isso, Ele ao mesmo tempo que está entrando em pacto com o povo, Ele deixa o outro povo o quê? Para trás. Então, essa história do dilúvio de 127, quando uma pessoa diz que Cristo vai voltar e você lê Mateus capítulo 24, essa estrutura que nós temos que entender. Isso diferencia nós das outras pessoas. Não é porque somos especiais. Qualquer pessoa que quiser pode aprender isso. Basta apenas você ter desejo de aprender, o Espírito Santo vai te dar o conhecimento. Mas isso ensina pra gente que Deus vai julgar a sua casa, muitos se perderão. Como na palavra 10 virgens, 5 se perderam. O Evangelho eterno é o Evangelho que são as boas novas, mas o resultado, nem todo mundo se salva. Então, ao continuarmos aqui na nossa história, o número 120 está associado com outras histórias também, como por exemplo, se você abre a sua apostila, tem vários exemplos do 120 que eu não vou entrar em detalhe. Mas, por exemplo, o primeiro dia do 5º mês, que eu falei que é o clamor da meia-noite. Por que isso? Se você ler nas suas apostilas, você vai ver que a história de Lázaro, quando ele morreu. Lázaro, quando ele morreu, o que aconteceu com Cristo? Ele esperou, correto? Ele tardou quantos dias? 4 dias. 4 dias ele tardou. Por quê? Porque as pessoas, os discípulos, acreditavam nele, mas ele queria mostrar, era um milagre da coroação de Cristo. Ele queria mostrar que não tivesse dúvida nenhuma. Então, quando fala tardar, nós podemos marcar aonde? O tempo de tardança para os mileritas aconteceu aqui. Está na sua apostila, você pode ler. Ela fala, quando teve o primeiro desapontamento, o tempo da tardança começou. Se tarda aqui, 11 de setembro, nós temos o tempo da tardança. Nós podemos trazer a história de Lázaro aqui. Ao ser ressuscitado, Lázaro... É legal Lázaro para você comparar com Ezequiel 37, porque Lázaro é ressuscitado, mas ele fica na tumba, depois chama ele para fora. Ezequiel 37 tem um paralelo muito interessante também, porque a profecia de Ezequiel 37 são de vales de ossos secos. Ezequiel recebe a visão do anjo, o anjo pergunta, pode esses ossos viver? Ezequiel vai dizer, não sei, não tenho a mínima ideia. E o anjo fala, ok, você vai profetizar para eles, profetiza a primeira vez. Os ossos se juntam, começam a se juntar, carne e tudo mais, mas só que eles estão vivos? Não. Então ele tem que profetizar a segunda vez. A segunda vez que ele profetiza para que lado, irmãos? Aos 4 ventos. Onde que estão os 4 ventos, irmãos? Que nós lemos ontem. Vocês lembram o que aconteceu dia 11 de setembro? Nós lemos Apocalipse 7, vocês lembram? O anjo que segurava os 4 ventos, que não destruísse a terra, vocês lembram disso?
E Ellen White fala que esses 4 ventos podem ser transtornos da natureza e lutas o quê? Políticas. Quando ela fala de lutas políticas, ela fala, são um cavalo selvagem que quer trazer o quê? Morte e destruição. Então nós vemos na história de Ezequiel 37, o que dá vida, fôlego para a casa de Israel é o quê? A mensagem que vem de onde? Dos 4 ventos, a mensagem do islamismo. Por isso que 11 de setembro traz vida para a gente, porque é a confirmação de que o que a teoria está dizendo em 1989 está certo, se confirma. Só que teve mais uma profecia em Ezequiel 37. Ezequiel 37, a outra profecia fala assim, sai da onde? Do seu sepulcro. É a terceira profecia, então ele sai como um grande exército. Então quando você compara com a história de Lázaro, é a mesma coisa. Deus fala e depois ele tem que sair da onde? Do sepulcro. Ao sair do sepulcro, nós sabemos que Cristo está indo na sua última semana. Chegamos à entrada triunfal. Na entrada triunfal, nós vemos o quê? Cristo sendo reconhecido como o quê? O Rei da Glória. E como é que ele vai nessa entrada triunfal? Com o jumento, ok? Nós vemos que ele está no jumento. Quem que conduz o jumento? Lázaro. Está claro, desejar de todas as nações. Lázaro conduz o jumento. Mas espera aí, quem é Lázaro? Quando você estuda Lázaro, a palavra Lázaro vem do grego, mas se você volta para o hebraico, sabe o que significa? O Consolador. Então quando você procura aqui no primeiro dia do 5º mês, sabe o que aconteceu no primeiro dia do 5º mês? Sabe quem morreu? Arão. Arão morreu no primeiro dia do 5º mês. Quem era Arão? Arão era o irmão de Moisés. Arão, quando morreu, foi substituído, sabe por quem? Pelo seu filho, que se chamava o quê? Eleazar, que significa o quê? O Consolador. Lázaro é a mesma palavra. Então nós vemos que no primeiro dia do 5º mês, nós vemos aqui Lázaro, o Consolador, que é quem? O Espírito Santo, que está quem? Conduzindo a quem? Cristo, pela entrada triunfante, porque Cristo tinha que mandar quem depois dele? O Consolador, estava com ele presente. Nós vemos, irmãos, o que acontece ali na entrada triunfal? É uma quê? Uma procissão. Será que existem outras histórias da Bíblia que tem procissão? Claro, terminei de contar a história de Noé. Existe alguma outra história que tem procissão? A história de Lázaro. Existe mais uma outra história? Claro que existe. Abra sua apostila aqui, na página... Vocês podem ler isso depois, tá? Que não vai dar tempo. 18. Procissão, isso mesmo. Eu vou contar a história, não vou ler aqui. Ellen White está tendo uma visão, ela está em Battle Creek. A Battle Creek, naquela época, era a Conferência Geral, tá? Onde ficava localizada a Conferência Geral. E ela está tendo essa visão, e de repente aparece uma procissão de pessoas, de 2 em 2. De 2 em 2, cercando em volta da casa dela. Então, peraí, como estudante profético, nós podemos pegar esses marcos proféticos e aplicar os escritos dela da mesma forma que nós aplicamos os escritos da Bíblia. Então, nós vemos essa procissão de 2 em 2, eles cercam a casa dela, e o que eles querem fazer? A princípio, ela olha, eu te conheço. Eu te conheço. Você é conhecido. Para você conhecer alguém, tem que ser quem, então? Se você está no Battle Creek, que é a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se ela vê alguém lá, quem que você acha que ela estava vendo? Os adventistas. Especificamente, quais adventistas? Os líderes. E ela conhece essas pessoas. E ao ela chegar lá, ela pensa em querer abrir a porta. Ela vai abrir a porta, mas alguma coisa diz, não abre, ela para. E quando ela olha de novo para a janela, irmãos, essa procissão de pessoas que ela estava vendo se transformaram numa procissão de que tipo? Católica. Peraí, você está falando que a nossa igreja vai virar católica? Será que a nossa igreja vai virar Ezequiel capítulo 8, onde fala que eles vão adorar o sol? Como é que você tem coragem de falar isso? Eu simplesmente estou lendo histórias da Bíblia, história do Espírito de Profecia, e o nosso dever é entender essas profecias. Não é para a gente aqui falar mal, ou ter raiva, ou ter rancor, mas sim para despertar-nos, para voltarmos às veredas antigas. Então nós vemos nessa procissão um exemplo de 2 a 2, mas nessa procissão quem foi que se transformou? A própria igreja está perseguindo quem? A profecia está perseguindo quem? Nós. Você lembra a história que Marco contou, o irmão Marco? Falou sobre a meia-noite e o clamor da meia-noite, sobre a batalha de Ráfia e a batalha de Paninho. A batalha de Ráfia era aquela batalha entre o rei do sul e o rei do norte. Tudo indicava que o rei do norte iria ganhar, vocês lembram?
que era os Estados Unidos. Naquela época foram os Seleucos, tudo indicava, ele tinha mais elefante. Botou os elefantes dele fedendo, cachorro morto. E o pessoal do Ptolomeu do Sul foi para a batalha lá, ninguém achava que eles iam ganhar. E quem ganhou? O rei do Sul. Os elefantes do rei do Sul fugiram por causa do fedor. Todo mundo achava que ia ganhar, mas o rei do Sul foi lá e quem? E ganhou. Essa batalha mostrou para a gente que esse rei, quando ele ganhou, ele se exaltou. Ao se exaltar, ele quis entrar no templo. E quando você estuda essa história, você vai ver que entrar no templo tem uma história parecida. Você se lembra do rei Uzias? O rei Uzias, ele quis fazer o quê? Ele quis entrar no templo. Será que ele podia entrar no templo? Não. O que os sacerdotes falaram? Quantos sacerdotes falaram para não entrar? Está em Crônicas. Foram 80 sacerdotes e um sumo sacerdote. Quanto é que dá a soma, então? 81. O número 81, irmãos, é um marco da meia-noite. Ellen White, na sua última conferência geral que ela participou, que é, se você estudar, se me dá tempo, vou tentar explicar para vocês, ela tinha 81 anos de idade. E todas as coisas que ela marca ali, marca meia-noite e clamor da meia-noite. O número 81 marca a meia-noite. Então você vê na história de Uzias, ele quis entrar lá, correto? O que os sacerdotes fizeram com ele? Não entra. E o que ele fez? E o que aconteceu com ele? Recebeu o quê? Que marca? A lepra apareceu onde? Na testa dele. Quando a gente estuda a história passada de Daniel 11, versículo 11, no caso seria o 12 e o 13, o que aconteceu com aquele rei, acho que era Ptolomeu, não lembro qual Ptolomeu, ele quis entrar no livro dos Macabeus, os judeus tentaram falar assim, não entra, não entra, não entra. E ele recebeu o quê? Um stroke, sei lá, Deus deu uma coisa dele, ele não conseguiu entrar. E o que ele fez depois daquilo? Começou quem? Perseguir o povo de Deus. Todas essas histórias, irmãos, mostram pra gente que nós temos que entender isso e saber o que está para frente de nós. À meia-noite, quanto tempo eu tenho? Já deu uma hora já? Não, tem uma hora. Porque tem duas palavras. Não, eu sei, mas já acabou uma hora? Já deu uma hora. Ok. Então essa história da meia-noite, do clamor da meia-noite, traz pra gente de que algo irá passar. Uma perseguição começará, talvez não na mesma escala que teremos, não imagino que seja na mesma escala que teremos na grande perseguição, mas talvez seja uma perseguição interna. Então quando você começa a trazer todos esses paralelos, você vê que a Bíblia abre um leque que te dá para você entender os tempos que vivemos. Eu queria falar um pouco dos 7 trovões, e acho que... Não, eu tenho que falar dos 7 trovões. Mas eu acho que como eu só tenho 2 minutos, talvez eu termino e a gente começa rapidinho os 7 trovões. Pode ser? Então tudo bem. Vamos ficar de joelhos para terminar essa palestra. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela sua misericórdia e bondade. Obrigado porque em todos os lados da sua palavra o Senhor está mostrando para a gente o fim desde o princípio. Nos dê humildade para poder aceitar isso e que nós possamos mudar o nosso coração para sermos chamados o seu povo, para sermos partes dessa igreja triunfante, para levantarmos os estandartes da sua verdade para o mundo que precisa dela. Perdoa os nossos pecados, isso nós te pedimos por Jesus. Amém.